Bom, seguinte, queridões. Hoje, primeiramente, um bom dia a todos. Hoje, 28 de março de 2020, o assunto que a gente vai tratar hoje é sobre os nossos queridos blocos econômicos regionais. Antes de mais nada, é bom a gente definir o que são esses blocos econômicos regionais. Esses blocos econômicos, eles são tentativas de integração econômica entre os estados-nação. E como que eles buscam essa integração econômica? Essa integração econômica, ela vem através da redução de tarifas, da redução de impostos, da redução de exigências aduaneiras, para que você possa ter uma livre circulação, inicialmente de mercadorias e capitais, e depois, de forma mais abrangente, de serviços e pessoas. Os blocos econômicos, embora eles sejam um elemento importantíssimo do atual modelo de globalização, vale a pena a gente lembrar que eles são um movimento que nasceu contrário à globalização. Por quê? Porque com o enfraquecimento dos estados-nação em deferência às grandes empresas transnacionais e também em deferência aos grandes institutos, às grandes organizações financeiras internacionais, como o FMI, o Banco Mundial, o BIRD, os países, os estados-nação, eles começaram a perder cada vez mais importância dentro do cenário geopolítico, dentro do cenário geoeconômico. Então, com uma tentativa de buscar ou de retomar o seu protagonismo, esses estados-nação, eles passaram então a tentar se agrupar, tentando se tornar mais fortes e mais competitivos em diferentes mercados. Até hoje, nós temos 4 modelos implementados de blocos econômicos, ou 4 tipos de blocos, segundo o seu nível de integração. Quais são eles? A Zona de Livre Comércio, ou ZLC, onde os países definem ali taxas comuns entre si para que haja uma exportação e uma importação. As uniões aduaneiras, que ocorrem quando esses países que já compõem uma ZLC, eles passam a ter também uma TEC. O que é uma TEC? É uma tarifa de exportação comum, ou seja, eles também passam a unificar aquilo que é cobrado para o que vem de fora do bloco e também para aquilo que vai para fora desse bloco. Esses países passam a integrar a sua economia também aos olhos de outros mercados. Depois da ZLC, depois da União Aduaneira, nós temos os mercados comuns. Talvez o passo mais decisivo dentro das integrações seja você pular de uma União Aduaneira para um mercado comum. Por quê? O mercado comum, além da livre circulação de mercadorias, da livre circulação de capitais, ele preconiza também a livre circulação de serviços. Ou seja, se vão circular serviços, vão circular pessoas. Para você chegar a um nível de mercado comum, é necessário uma equiparação muito próxima entre as economias, para evitar uma grande fuga de mão de obra, para evitar ali o chamado drain brain, ou a chamada fuga de cérebros. Como também é importante que você tenha legislações trabalhistas, legislações fiscais muito semelhantes para que vocês consigam manter dentro desse bloco o equilíbrio comercial necessário. Por fim, até hoje, o nível mais alto de integração econômico é uma união econômica e monetária, que é o caso que nós temos desde 1991 na nossa popular União Europeia. Uma união econômica e monetária é onde esses países já têm leis trabalhistas, fiscais, ambientais, aduaneiras e econômicas em comum. Essas leis em comum permitem que esses países criem um banco central próprio, podendo chegar ao caso de ter uma moeda única, o euro. A grande experiência europeia em integração econômica é a grande prova, é o grande elemento palpável dessa união econômica e monetária. É claro que você exige uma integração muito maior, a existência de um parlamento, a existência de um cortes em comum, para que você possa solucionar ali todos os problemas existentes.
Dentro dos blocos econômicos, a grande referência que a gente sempre utiliza é a União Europeia. Por isso que ela vai ser tratada em um vídeo à parte. Nesse daqui, eu vou aproveitar para falar de outros blocos igualmente importantes, com destaque ali para o USMCA, o antigo NAFTA, o Mercosul e a nossa querida APEC. O UMSA, ou USMCA, se você não compreende esse inglês perfeito que eu estou falando com você, é o antigo NAFTA, o Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Nascido em 1988, ele põe Estados Unidos, Canadá e México em uma grande zona de livre comércio. O NAFTA, queridões, o USMCA, o antigo NAFTA, ele nada mais é do que uma forma que os Estados Unidos têm de controlar quase que diretamente a economia dos seus parceiros. Com a instalação dessa zona de livre comércio, os Estados Unidos conseguem ter acesso à matéria-prima e ao mercado consumidor canadense, que são dois elementos muito atrativos economicamente falando, e consegue ter acesso também tanto à matéria-prima, quanto aos produtos agrícolas, quanto também à mão de obra mexicana. Prova disso são as indústrias maquiladoras que, desde o final dos anos 80, se instalam ali em cidades fronteiriças do México para os Estados Unidos em busca de mão de obra barata, leis trabalhistas mais frouxas, leis ambientais pouco abrangentes, para que você consiga maximizar o seu lucro. Você produz no México, mas o seu mercado consumidor é o Texas, é a Califórnia, é a Flórida, é toda a região ali próxima. É claro que o USMCA ele também trouxe os seus aspectos negativos. Pro lado dos Estados Unidos, queridões, a gente vivenciou uma fuga das empresas para o México. Com essa fuga das empresas, aquela grande camada de norte-americanos que não qualificou a sua mão de obra, que não fez ali universidade, que não fez cursos técnicos, eles acabaram desempregados, aumentando ali a pressão social, aumentando sobre a pressão dos governos, principalmente nos estados do sul e do sudeste dos Estados Unidos. Outra região que sofreu com essa debandada de empresas foi a antiga Manufacturing Belt, atual cinturão da ferrugem, ali por volta dos grandes lagos, Chicago, Detroit, Milwaukee, Indianápolis. Foram lugares que tiveram uma decadência econômica muito forte a partir da instalação da NAFTA. Do ponto de vista mexicano, a adesão a essa zona de livre comércio fez com que aumentasse muito a sua dependência dos Estados Unidos. Uma dependência que já era enorme, ela fica a níveis inimagináveis quando até a geração de emprego e renda em território mexicano dependem de capitais estadunidenses. Pelo lado do Canadá, os efeitos negativos estão no pouco crescimento de alguns setores da sua economia, principalmente nos setores ali ligados à tecnologia que o Canadá possui, e também no chamado dry brine, a grande fuga de cérebros de mão de obra especializada canadense que se dirigiu para o Vale do Silício nos Estados Unidos, que se dirigiu ali para Seattle, no noroeste dos Estados Unidos, em busca de melhores oportunidades de trabalho e, consequentemente, de salários mais altos. USMCA é um bloco que continua muito forte. Além deles, aqui na América, vale a pena a gente destacar também o nosso Mercosul. O Mercosul, ele complementou aniversário recentemente, ele foi criado em 26 de março de 1991 pelo chamado Tratado de Assunção. Inicialmente faziam parte do Mercosul Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, sendo que Brasil e Argentina correspondem ali a cerca de 95% de todo o produto interno bruto do bloco. Então, naturalmente, eles sempre tiveram um grande protagonismo dentro do Mercosul. O Mercosul, que nos seus tempos áureos chegou a ser o quarto maior e mais importante bloco econômico do mundo, ele vem sofrendo de sucessivas crises. Tanto crises econômicas,
A gente pode destacar a crise brasileira em 1997, depois agora em 2010, a grande crise argentina do comecinho dos anos 2000, que ela repercute em 2007, como também de crises políticas. Por quê? O Mercosul, ele sempre foi marcado por uma grande instabilidade. As instabilidades econômicas aqui no Cone Sul também foram acompanhadas por instabilidades políticas que ocorreram aqui no Cone Sul. Só para citar os mais relevantes, a gente tem a punição ao Paraguai, depois ali do processo de impeachment do Fernando Lugo, em que os países do Mercosul julgaram como sendo um movimento antidemocrático e suspenderam o Paraguai até que ele realizasse novas eleições que fossem aprovadas por esses países. E, durante esse processo de suspensão do Paraguai, a adesão da Venezuela, que mesmo não tendo cumprido todos os pré-requisitos da Carta de Brasília, que é uma série ali de elementos, uma série de acordos que um país tem que cumprir para poder aderir. Bolívia, Chile, Peru estão ainda tentando aderir, a Venezuela não aderiu, mas mesmo assim ela entrou no Mercosul. Essa adesão da Venezuela a partir da suspensão do Paraguai, ela passa a ser revista a partir da grande crise venezuelana que ela se enfia a partir principalmente de 2013, com a morte do Hugo Chávez e a posse do Nicolás Maduro. Hoje, o Mercosul ele tenta se recuperar, o Mercosul ele tenta ter qualquer tipo de efetividade. A gente tem hoje o passaporte do Mercosul aqui no Brasil, a gente começa a ter a implantação das placas do Mercosul nos nossos veículos, mas ele ainda sofre por essas características econômicas, onde muitas vezes alguns países se colocam no direito de não abaixar suas tarifas para proteger a sua indústria, para proteger a sua produção nacional, como também ele se perde muitas vezes em picuinhas políticas, em certas disputas por protagonismo aqui no hemisfério sul, aqui na nossa querida América do Sul, que acabam atravancando o desenvolvimento desse bloco. O Mercosul ainda está ativo, não está tão bem, mas vale ressaltar que ele também já esteve bem pior. Para finalizar, vale a pena a gente falar sobre a APEC, a Associação de Cooperação Econômica de Ásia e do Pacífico. A APEC é um bloco que eu peço para vocês ficarem muito de olho, porque ela é considerada o único bloco econômico da atualidade com potencialidades para rivalizar e, quem sabe, até superar a União Europeia. E o que são os principais atributos da APEC? Primeiro, a presença de Estados Unidos e China. As duas maiores economias do planeta estão juntas nesse mesmo bloco. Segundo, trata-se de um bloco transcontinental, pegando países das Américas, do Norte, Central e do Sul, como também da Oceania e da Ásia. E um terceiro aspecto da nossa querida APEC é a existência de economias em momentos extremamente diversos. Você tem economias desenvolvidas, como a economia dos Estados Unidos, você tem economias de exportação, como a da Coreia do Sul, como a da China, como a do Vietnã, como a da Indonésia. Você tem economias primário exportadoras, como é o caso do Peru, como é o caso do Chile. Você tem economias ricas, mas também primário exportadoras, como o Canadá, como a Austrália. Então a APEC ela é um bloco extremamente completo. Olho nela quando vocês forem estudar. É claro, existem uma enormidade de outros blocos. Hoje são pelo menos 38 diferentes blocos econômicos. A gente poderia destacar aqui vários outros, mas em muitos, queridões, acontece o problema que acontece, por exemplo, nos blocos da América Central, onde nós temos economias muito pequenas que, ao invés de serem complementares, elas são concorrentes. Então esses blocos, eles acabam sendo suplantados, eles acabam muitas vezes sendo até sabotados por acordos bilaterais que os países de dentro do bloco fazem com potências maiores, seja com os Estados Unidos, seja com a União Europeia, seja com a China, seja até com o Brasil, no caso dos países do Pacto Andino e do Tratado de Livre Comércio das Américas.
Muito que bem. Foi isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero ter sido útil. Compartilhem, curtam o Descoordenadas. Até mais.